Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 25 a 31 de março. Vamos continuar no capítulo 7, mas hoje fazendo somente as considerações dos parágrafos 14 até o parágrafo de número 18. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos e vamos juntos agora preparar o nosso estudo bíblico de congregação. Já pegue aí o seu livro, Testemunho Cabal, abra aí na página 52, no capítulo 7, Filipe declara as boas novas a respeito de Jesus. Mas hoje nós vamos dar início, como dito inicialmente, no parágrafo 14 e vamos fazer a leitura até o do parágrafo 18. Então, o subtítulo desse parágrafo 14, o Senhor entende o que está lendo? Então, vamos iniciar fazendo a leitura do 14 e 15 e depois a gente faz as perguntas. O anjo de Jeová instruiu Filipe a viajar pela estrada que ia de Jerusalém a Gaza. Se Filipe estivesse perguntando por que devia ir até lá, logo soube o motivo ao encontrar um eunuco etíope que lia em voz alta o profeta Isaías. O Espírito Santo que Jeová moveu Filipe a se aproximar do carro daquele homem. O Senhor entende o que está lendo? Perguntou ele ao etíope, correndo ao lado do carro. O etíope respondeu: Na verdade, como posso entender a menos que alguém me oriente? O etíope convidou Filipe a entrar no carro. Imagine como deve ter sido animada a conversa que eles tiveram. Por muito tempo, a identidade da ovelha ou servo mencionada na profecia de Isaías havia sido um mistério. Mas à medida que seguiam viagem, Filipe explicou ao eunuco etíope que essa profecia havia se cumprido em Jesus Cristo, como no caso daqueles que foram batizados no Pentecoste de 33 era comum. O etíope, que já era prosélito, soube imediatamente o que devia fazer. Ele disse a Filipe: Veja, aqui há água. O que me impede de ser batizado? O etíope foi batizado por Filipe sem demora. Depois disso, Filipe foi conduzido a uma nova designação em Asdod, onde continuou a declarar as boas novas. Então a pergunta parte A. Quem era o eunuco etíope e como Filipe o encontrou? Provavelmente esse eunuco etíope ele era funcionário da corte real, e ele também era um prosélito, um não-judeu que se tornou adorador de Jeová, tanto que ele estava voltando de Jerusalém, onde havia ido adorar Jeová. Então podemos concluir que esse eunuco etíope não era um eunuco em sentido literal, pois a lei mosaica proibia o homem castrado de se tornar parte da congregação. E Filipe o encontrou andando, viajando numa carroça, ou num carro, que é dito aqui. Então, ao ver que ele estava lendo, as profecias, etíope ele perguntou quem poderia me ajudar. Então, Filipe se colocou à disposição para fazer isso. E agora a parte B. Como etíope reagiu à mensagem de Filipe e por que seu batismo não foi um ato precipitado? Então, etíope ele viu que ele precisava se batizar, porque ele já havia ouvido tudo o que havia necessário, e ele havia entendido aquilo que Filipe estava explicando. Então esse batismo do eunuco ele não foi precipitado, porque ele era prosélito e já conhecia as escrituras, incluindo as profecias messiânicas. Então, após a instrução de Filipe, ele já tinha todas as informações do papel de Jesus no propósito de Deus e ele podia ser batizado sem demora. Agora a leitura do 16 e 17. Os cristãos hoje têm o privilégio de participar numa obra como a realizada por Filipe. Com frequência, eles têm a oportunidade de apresentar a mensagem do reino àqueles que encontram em situações informais, como em viagens. Em muitos casos, fica evidente que o contato com uma pessoa sincera não é mera coincidência. Isso é de esperar, pois a Bíblia deixa claro
que os anjos dirigem a obra de pregação para que a mensagem alcance toda a nação, tribo, língua e povo. A orientação angélica na obra de pregação cumpre exatamente o que Jesus predisse. Na sua ilustração sobre o joio e o trigo, Jesus disse que durante a colheita, ou seja, no final do sistema de coisas, os ceifeiros seriam os anjos. Ele também disse que essas criaturas espirituais ajuntariam dentre o seu reino todas as coisas que causassem tropeço e os que praticassem o que é contra a lei. Ao mesmo tempo, os anjos ajuntariam os que Jeová deseja atrair à sua organização, os prospectivos herdeiros celestiais do reino e, mais tarde, uma grande multidão de ovelhas. Como prova de que isso está acontecendo, algumas pessoas que encontramos no ministério dizem que estavam orando por orientação espiritual. Veja o que aconteceu com 2 publicadores que pregavam junto com uma criança. Quando as 2 testemunhas de Jeová estavam para encerrar a atividade de pregação daquela manhã, o menino quis muito falar na próxima casa. Na verdade, ele foi sozinho bater na porta. Ao verem que uma jovem senhora abriu a porta, os 2 publicadores se aproximaram para falar com ela. Para a surpresa deles, a mulher explicou que havia acabado de orar pedindo a Deus que alguém a visitasse a fim de ajudá-la a entender a Bíblia. Ela aceitou um estudo bíblico. Então a pergunta: como os anjos participam na obra de pregação hoje? Bem, Jesus ele predisse que no final do sistema de coisas, os ceifeiros seriam os anjos. Ele também disse que essas criaturas espirituais ajuntariam dentro do seu reino todas as coisas que causassem tropeço e o que fazia o que é contra a lei. E também os anjos ajuntariam os que Jeová deseja atrair à sua organização. E uma prova disso é o relato que traz aí no parágrafo 17. Quando já estava finalizando um serviço de campo, uma criança quis muito bater na última casa. E quando isso foi feito, eles perceberam que aquela pessoa ali ela estava orando para que alguém batesse na porta dela. Então podemos concluir que, com certeza, os anjos trabalham para que assim possamos encontrar merecedores. Agora a leitura do 18. Como parte da congregação cristã, você tem o privilégio de trabalhar junto com os anjos na atual obra de pregação, realizada em escala sem precedentes. Nunca subestime esse privilégio. Por perseverar em seus esforços, você sentirá muita alegria à medida que continuar a declarar as boas novas a respeito de Jesus. Pergunta: por que nunca devemos subestimar o ministério? Resposta: porque iremos sentir muita alegria à medida que declaramos as boas novas a respeito de Jesus. E para nós isso é um privilégio, de trabalhar junto com os anjos na atual obra de pregação. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo bíblico de congregação. E depois os irmãos podem olhar o quadro na página 57, eunuco, em que sentido? Que os irmãos irão entender melhor, ok? Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.